Relatório da Oxfam, Poder, Lucros e Pandemia, aponta que em 6 meses de pandemia, as 32 empresas mais rentáveis do mundo aumentaram seu lucro em mais de 577 bilhões de reais. No Brasil, onde a maioria da população perdeu renda e emprego e um número imenso de pequenas e médias empresas quebraram, 42 bilionários aumentaram sua riqueza em mais de 180 bilhões em 4 meses de crise da Covid-19. Veja na reportagem de João Miyagi. Dona Maria Ferreira da Silva mora na ocupação Hugo Chaves, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Hoje ela era a responsável pela cozinha coletiva. Apesar de ter garantia da aposentadoria, sentiu o poder aquisitivo cair nesta pandemia. Mas eu sozinha ainda acho dificuldade, mesmo comprando pouco, mas os poucos também tá difícil. Muitas vezes as pessoas não dão uma cesta básica, já ajuda, né? E assim a gente vai levando, vai passando. A minha vida depois dessa pandemia ficou bem complicado. Nós não conseguimos mais fazer faxina para fora, né, por causa da pandemia. Conseguimos receber o auxílio agora vai diminuir e as coisas subiram muito. O pacote de arroz, eu fui fazer um compra mais barato, achei R$ 25. E eu tenho 4 filhos. Aquela história, o que eu estou me virando, a gente vai na rua, cada latinha, acha algumas coisas, é que a gente está se virando desse jeito. Enquanto o dinheiro dos trabalhadores encurta, as 32 empresas mais rentáveis do mundo aumentaram os lucros em 577 bilhões de reais só no período da pandemia em relação à média dos lucros dos 4 anos anteriores. Já os 25 maiores bilionários do mundo aumentaram a riqueza em 1 trilhão e 325 bilhões de reais no período. Essas são algumas das conclusões do relatório Poder, Lucros e Pandemia, da organização Oxfam. Tem uma das empresas que foi mais beneficiadas durante essa crise, durante as orientações que os governos adotaram para lidar com a pandemia, que foi fiquem em casa, né, pratiquem o distanciamento, são as empresas de tecnologia que trabalham também com entregas, né? E a Amazon, que tem um portfólio muito grande, mas um dos principais negócios é a questão de entregas, é uma empresa de logística, lucrou muito no período, é uma das que mais lucrou, e pagou dividendos exorbitantes para os seus acionistas, e tem, inclusive, o seu dono, o Jeff Bezos, a caminho aí de, talvez, quem sabe, no ano que vem, se tornar o primeiro trilionário do mundo, um absurdo. No Brasil, mais de 600 mil micro, pequenas e médias empresas faliram por causa da crise econômica e sanitária, e o desemprego atinge 13 milhões de pessoas. É o caso da Elisângela, que agora está vivendo de bico. Ela também mora na ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O apoio que consegue do MTST é importante para sobreviver. Se não fosse movimento, o que seria dessas famílias que tem aqui dentro e nós que temos pessoal fora também, né? O movimento ajuda com cesta básica, tem a horta coletiva deles que ele oferece as coisas também. Enquanto o trabalhador está sofrendo, os 42 brasileiros mais ricos aumentaram o patrimônio em 180 bilhões de reais em apenas 4 meses de pandemia, diz o relatório da Oxfam. E as empresas estão fazendo pouco nessa crise, afirma Gustavo Ferroni. Você tem todo um discurso de que é preciso que todos façam esforço, de que todos participem, de que a gente precisa de uma saída coletiva da crise, de que precisa ajudar, né? O setor empresarial, justificadamente, pede ajuda ao governo, mas o que a gente vê é que essa ajuda, muitas vezes, não vem como contrapartida de geração de emprego, do seu papel nesse momento, e que o comportamento das grandes empresas não condiz com isso. Se a diferença entre ricos e pobres aumentou na pandemia, é preciso taxar quem mais lucrou nesse período. E, além disso, é preciso fazer uma reforma tributária justa, não essa apresentada pelo governo Bolsonaro, afirma a Oxfam Brasil. Em grandes crises como essa, nós temos exemplos históricos do que foi adotado, que é um imposto sobre o que se chama de lucro excessivo ou lucro extraordinário. E existem exemplos até no Brasil disso, né? Então, durante a Primeira Guerra, durante a Segunda Guerra, na Europa e nos Estados Unidos, muitos países fizeram isso.
empresas que estavam lucrando enquanto o país inteiro estava num esforço de guerra, né, que ameaçava a própria existência, e todo mundo apertando os cintos, e gente morrendo, né, e oportunidades que não existiam. Você tinha algumas empresas que estavam fazendo muito dinheiro, lucrando muito nesse período. E aí você estabelece uma taxa e você calcula com relação à média anterior do período daquela guerra, daquela crise, né? A proposta é que, para essa crise da pandemia do coronavírus, se adote algo similar. Para mim, está nos políticos, porque até então ele esqueceu nós pobres, e o negócio deles foi os ricos, né? Que nem os bancos. Os bancos ganharam muito dinheiro em cima disso, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.